Tudo bom, gente? Uma coisa que sempre me perguntam é se concursos militares, eles repetem questões antigas. Vale a pena eu resolver uma questão DEFON quando eu estiver estudando por ITA? Vale a pena resolver a questão do IME quando eu estiver estudando para a escola naval ou assim, enfim? Será que vale a pena? Será que realmente os concursos militares repetem questões? Eu fiz, gente, um apanhado histórico de várias questões que caíram repetidas em concursos militares inclusive diferentes. Assista esse vídeo com cuidado, assista um vídeo todo, não vai ficar pulando não, tá, gente? Que você vai ver várias coisas inacreditáveis de questões que foram copiadas integralmente de outros vestibulares. Depois da vinheta. Tudo bom, minha gente? Tudo bom com vocês? Como vocês estão, meus queridos seguidores e do canal do Tutor Militar? Tudo bem? Vou fazer um vídeo agora bem curioso sobre um negócio que sempre me perguntam, professor, vale a pena resolver mesmo prova antiga para se preparar para concurso militar? Eu vou fazer prova para a AFA, eu tenho que resolver as provas dos PSEX, eu vou fazer prova do ITA, eu tenho que resolver as provas do IME. Esse vídeo vai um pouco explicar para vocês a importância de vocês fazerem provas antigas de todos os concursos, pelo menos que se assemelham mais aos concursos que você quer fazer. Tá? Por quê, gente? Porque os concursos, eles repetem questões. Repetem. Então, fazer prova antiga é muito importante por dois motivos. Primeiro motivo, que repete questão, e segundo motivo, para você estar ciente da dificuldade da prova. Então, presta bem atenção na seleção de questões que eu estou colocando agora aqui para os senhores, gente, aonde os concursos militares repetiram questões antigas, questões que já tinham caído. Olha esse exemplo aqui, gente. ITA 92 e SPECEX 95. Olha essa questão de geometria plana. A mesma questão. É a mesma questão. Tá vendo? Até o texto tá igual. Vocês perceberam? Todas as vírgulas. A única diferença que tem é que o SPECEX não gosta de colocar NDA e criou uma alternativa à letra E. O resto é todo igual. Então, o SPECEX, em 95, copiou essa questão que já tinha caído na prova do ITA de 92. A mesma questão, gente. A mesma questão. Tá? Igualzinho. Até as alternativas são embaixo. Falei só, mudou a letra E. Tá? Então, é um exemplo que vale a pena você resolver a prova antiga. Mesmo que você vá fazer SPECEX, você dá uma olhada na prova exatamente do ITA. E essa aqui, gente, que o IME copiou de si mesmo. Olha essa questão que caiu de baixo, que caiu no IME em 2019. E olha de cima que caiu no IME em 2023. Pequeniníssimas adaptações, tá vendo? Bem pequenas, tá? A ideia de solução da questão é exatamente a mesma. Olha só a função que ele criou, tá vendo? Olha, o G de X, igualzinho. Tá vendo, gente? Menos X mais 2, mesma coisa. Tá? Então, pequeniníssima adaptação. Ou seja, aí, ó, quem na sua preparação fez essa prova em 2019, teve vantagem quando foi fazer vestibular em 2023, porque já fez uma questão praticamente igual. E essas duas aqui, gente, bem distantes uma da outra, tá? ITA 71, inclusive eu tomei cuidado de pegar a versão original da prova. Texto original, tá? E ITA 2016, também peguei o texto original do site do ITA. Olha aí, ó. A mesma questão de combinatória, você vai pintar um cubo, né, usando 6 cores, aonde pinturas são consideradas iguais quando você pode meter uma a partir da outra por rotação. Tá vendo? Olha aí. A mesma questão, gente. Lógico, demorou muito tempo para repetir aí, tá? Mas é a mesma questão. ITA 71, ITA 2016, essa questão de combinatória de pintar um cubo com 6 cores. A mesma questão. E essa aqui do IME, gente, idêntica a questão, idêntica. A única diferença é que essa de 67, IME 67, foi uma questão discursiva, até porque nessa época não tinha prova objetiva no IME. E essa do IME de 2013 colocaram na primeira fase, tá vendo? Tá? Mas é exatamente a mesma questão. Você pega o número 3, o número 192
e você vai inserir, né, meios aritméticos geométricos entre o 3 e o 192, e o terceiro termo, está vendo aí, ó, 1 mais 1 sobre Q sobre, enfim, elevado a 8. A mesma questão. A solução é igual, tá? Olha só como vale a pena você fazer prova antiga. E essas três aí, gente? 3 vezes repetir a mesma questão. Ita 83, olha o polinômio. X ao cubo mais ax quadrado mais 18 é igual a 0. E x ao cubo mais... Aí colocou um n ali, nbx mais 12 é igual a 0. Olha na questão do IME de 2013. Nesse caso, o Ita que copiou do IME, viu? Tá vendo? Olha aí a questão. A mesma questão. Olha aí, olha as duas últimas, iguaizinhas. Iguaizinhas. A mesma questão, 3 vezes. Ita 83, IME 2013, Ita 19. A mesma questão. E essa aqui, gente, que o IME copiou a mesma questão no ano seguinte do Ita, que é para pedir para mostrar que essa função é sempre par. Ah, não é a mesma questão. É a mesma questão. É só você fazer o A igual a X vezes Y. Tá vendo? É só fazer o A igual a... No caso, aí deixa eu consertar o que eu acabei de falar. É só fazer o A... É porque ele está A sobre B, né? É só fazer o A igual a X vezes Y, B igual a Y. Tá vendo? Olha, faz o A igual a X vezes Y, B igual a Y. A mesma questão. O domínio é o mesmo, tá vendo? O contradomínio. Tá vendo? É a mesma questão. E foi no ano seguinte. O IME colocou essa questão na prova no ano seguinte, olha. Copiou do Ita, deu uma pequena adaptada, mas copiou. Totalmente copiada, gente. A mesma questão de função, provar que a função é par. E essa daí, esse aqui é um exemplo clássico, gente. Essa tá copiada assim, sabe? Não mudaram nem as letras, olha só. Olha isso aí. Tudo igual. Olha os logs, os mesmos logs. Olha como ele colocou a notação do termo binomial na primeira equação. Igual, gente, uma cópia. Literalmente uma cópia. IME 67, IME 05. Uma cópia, total cópia. Tá? Copiaram totalmente. Ou seja, quem fez essa questão do IME 67, antes de fazer a prova de 2005, teve grande vantagem, porque era uma questão difícil a prova, viu? Gente, uma cópia total. Uma cópia total dessas duas questões. A mesma questão. E aqui a Escola Naval tem uma pequena adaptada. Tá vendo? A função é a mesma, tá? Só que em vez de pedir o exponencial de g elevado a 7 sobre 25, ele fez de g elevado a meio. Mas é a mesma questão, gente. Você tem que pegar, tem que calcular a função inversa da f e jogar, no caso da primeira questão original, de 75, você joga 7 sobre 25 e na segunda você joga meio. Mas a ideia da questão é a mesma. Então, essa daí, a Escola Naval descaradamente copiou a questão. E essas duas aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, o Ita que copiou do IME, viu? A pequena adaptada, tá vendo aí? Pequena adaptada. No IME ele fez o que? O P de X é P de U menos X. E no Ita de 2024, último vestibular, ele colocou que o P de 1 mais X é igual ao P de U menos X. Pequena, besteira, gente, besteira. Uma adaptação bem pequena, determinar as raízes, tá vendo? Encontra as raízes, um problema de 4º grau. A ideia de solução é exatamente a mesma. Tá? Exatamente a mesma ideia de solução. Tá? IME 2002, Ita 24. Mesma questão, praticamente a mesma questão. Dá uma pequena diferença, os problemas não são os mesmos, mas a ideia de solução é a mesma. E essas duas aí, gente, Ita 81 e Ita 99, a mesma questão. A mesma questão. Ele quer que você marque aí a razão da progressão de modo que os lados de um triângulo estejam em PG. Tá vendo aí, gente? Tá? É a mesma questão. A mesma questão. Repetiram, copiaram a questão. A diferença é que no Ita de 99, quando ele colocou a razão maior do que 1, não ficou igual ao intervalo da questão anterior. Que a questão anterior, a razão é qualquer. Pode estar entre 0 e 1. Tá? Por isso que as alternativas não ficaram iguais. Mas é a mesma questão, é besteira. Ou seja, você resolve como se fosse a questão de 81, depois você restringe para o que é maior do que 1. Tá? Mas é a mesma questão. Tá? A mesma questão. Ita 81, Ita 99,
lados de um triângulo em progressão geométrica, calcule intervalo que pode ter a razão dessa progressão. Tá? A mesma questão. E essas duas aqui, ó, IME 66 e ITA 77. Nesse caso, o ITA que copiou do IME. Olha aí, gente, a mesma questão. Tá? No caso do IME era para prove que, no caso do ITA calcule que. Mas a mesma questão, a mesma questão. Tá vendo? A única diferença, você pode falar, não, mas a única diferença é que no IME, né, vai até o termo que está elevado a N-1 e no ITA vai até o termo que está elevado a K. É só fazer o K igual a N-1. Igual as expressões que você encontra ficam idênticas. Tá? A mesma questão, gente. Mesma questão de somatória aí de termos em progressão geométrica. Olha como fazer prova antiga é importante. Várias questões caem iguaizinhas. Ou no mesmo vestibular, seja do IME no IME, do ITA para o ITA, do IME para o IME. Ou como também acontece, né? De cair primeiro do IME depois do ITA, ou cair primeiro do ITA depois do IME, como vocês estão vendo. Gente, essas duas aqui, ó. ITA 17, essa aqui é um caso curioso, é a FON 2023. Eu acho essa questão bem curiosa, porque a EFON, ela dificultou a questão. Ela fez uma versão mais difícil. É curioso isso, né? Essa questão do ITA de 2017 é uma questão boa, uma questão difícil, mas a da EFON ficou bem difícil. Eles fizeram uma mudança, eles não quiseram mostrar que copiaram, mas você vê que a ideia é a mesma. Olha a matriz A para a matriz D. Porque na questão da EFON, quem faz as vezes da ideia A. Olha lá. Olha, inclusive, o formato da matriz B, que no caso do ITA de 2017 é a P, tá vendo? Olha a posição dos zeros, tá vendo? É a mesma posição. Olha só, gente, olha só, a matriz D, a matriz A são matriz triangular. Na verdade, matriz diagonal, né? Olha como é que ele define a matriz C, ó. B inverso vezes A vezes B. Olha A, P inverso, olha. E é para calcular C quadrado mais C, que no caso da primeira lá é A quadrado mais A. É praticamente a mesma questão, só que na EFON, como ele não pede para calcular o DET, ele pede para verificar cada alternativa, a letra E da EFON ela é muito complexa, dá muito trabalho de fazer. Então, a EFON dificultou a questão do ITA. Olha só, o pessoal fica achando, não, vou fazer prova para EFON. Ah, o ITA é muito mais difícil, não preciso resolver. Olha aí, não. Quem disse que a prova da EFON é muito mais fácil que a prova do ITA? Tem ano que não, a dificuldade até em alguns anos foi bem parelha. Então, e vale a pena você resolver a prova antiga. Resolva a prova antiga, não só do seu vestibular. As provas antigas dos outros vestibulares, eles copiam as questões. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês mostra isso. E aqui, gente, sem comentário, né? 5 questões repetidas. ITA 81, EFON 2010, IME 82, ITA 19, IME 14. Determinar qual é o número complexo de menor argumento que satisfaz módulo de Z menos alguém menor ou igual a alguma coisa. Tá vendo? A questão do ITA de 81, inclusive, foi uma generalização, tá? É curioso que as cópias vieram para depois particularizar. Eles sempre mudam os números e tal, nunca fica exatamente a mesma... Como é que eu vou dizer assim? Porque é um círculo, tá? Esse módulo de Z menos alguma coisa vezes I menor ou alguma coisa, isso é um círculo. Nunca fica exatamente o mesmo círculo, mas a ideia da questão é exatamente a mesma. Tá vendo? Tem hora que pergunta qual é o maior argumento, tem hora que pergunta qual é o Z de menor argumento. Mas a ideia, gente, a questão, olha, 5 questões iguais. 5 questões iguais. Tá? E essas duas aí, ó. ITA 88, Escola Naval 98. Eles só fizeram uma pequena adaptada. Repara que a equação é praticamente igual, tá vendo? Olha. 2i elevado a n mais 1 mais i elevado a 2n. Perceberam? É a mesma equação. O Escola Naval, acho que para não ficar muito na cara que estava copiando, aí mudou que isso dá 64i, no ITA ele fez menos 16i. Mas a maneira de resolver é a mesma, gente. É a mesma maneira de resolver. Tá? É a mesma maneira. Tá? Olha aí. Tá vendo? Ah, vou fazer Escola Naval, não vou resolver prova do ITA, que é muito mais difícil. Olha, em 98, quem pegou essa prova de 88 para resolver, teve vantagem. A mesma questão. Tá? Olha aqui, gente. E esse caso aqui, ó. Olha aí. Olha esse caso. Ele quer saber as soluções dessa equação. Z menos 1 mais Z elevado a 4 é igual a 1. Olha só.
Escola Naval 97, AFA 16, ITA 2013. Agora foi o ITA que copiou da Escola Naval, viu? Tá vendo aí? A mesma questão. Olha, a mesma questão. Z menos I, Z menos 1 mais elevado a 4 igual a 1. A mesma questão, você tem que resolver isso. Algumas delas, lógico, as alternativas mudam, mas o que é para você fazer na questão, que é para resolver essa equação, é a mesma questão. É exatamente a mesma questão. Caiu 3 vezes em vestibulares diferentes, Escola Naval, AF e ITA. A mais antiga, pelo menos, que eu sei, foi Escola Naval. E essas duas aí, ó, ITA 98 e IME 2012, também, não parece, mas é a mesma questão. É a mesma questão. Tá? É a mesma questão. Mesmo. Se fizeram mudar de X para Y, para o X é o A, o Y é o B, tá vendo? Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, olha. Você pega ali aquela, tá vendo a segunda questão? Passa o 3AB quadrado para o outro lado subtraindo, ó. Fica uma subtração, tá vendo? É a mesma questão, gente. É a mesma questão. ITA 98 em 2012 simplesmente copiou. A mesma questão, mesma ideia de solução, tudo igual, tá? E essas duas aí, isso é bem famoso, olha. O IME 2019 copiou essa questão do ITA de 83, só que ele tomou cuidado de que essa questão do ITA foi anulada. Se você pegar para resolver, você vai ver que tem 2 valores que satisfazem, por causa daquele Z quadrado ali, tá vendo na primeira linha? Z quadrado sobre Z barra I. Por causa desse Z quadrado, essa questão foi anulada. O IME pelo menos copiou, mas tomou cuidado com o problema que dava na questão. Tá? Mas repara que o resto é tudo igual. Ó. Tá vendo o log, tá vendo? A ideia é a mesma. Né? Mesma ideia, tá vendo? Argumento, isso é a mesma ideia. Eles adaptaram. Foi copiado? Não, foi muito bem adaptada. Mas, gente, quem pegou essa prova de 83, que é uma das provas mais difíceis da história do vestibular para fazer, antes de 2019, tem vantagem. Você já sabia como é que fazer a questão. Isso, na hora de uma prova, você ganha um tempo fenomenal. Isso é muito importante para você. E essas duas aí, gente, essa não tem nem que comentar. Essa é a mesma questão, a mesma da mesma. Não tem diferença. Puramente copiado. O ITA copiou do IME. IME 89 pede valor desse... Quando é que vai isso daí? Olha só, usa até as mesmas letras. Tá vendo? Mas tá invertido. Gente, dá 1 isso aí. Isso dá 1. O ITA só acho que não teve a cara de pau de copiar igual, inverteu, né? Colocou o Z menos W em cima, mas é a mesma questão. Porque dá 1. Então faz tá 1 sobre 1. É 1. A mesma questão. Simplesmente o ITA copiou essa questão do IME. E essas duas aqui, ó. Essa daí está bem adaptada. ITA 70, IME 70 e IME 2005. Foi bem adaptada, mas no fundo é para você calcular aquela expressão que na primeira questão a gente chama de K, tá vendo? Olha lá, olha para a letra B, tá vendo? Tá vendo a letra B? Ó, tá vendo? É que na questão, na primeira questão, ele pede para calcular o K, o K é 0. E na segunda ele chama lá, prove que é 0, tá vendo? Mas é a mesma questão. Porque a solução que você vai fazer nas duas é igual. Você vai fazer a conta, vai chegar com o K dá 0, e na segunda você vai provar que aquela conta dá 0, que ele não chamou de K. Ele mandou provar que é igual a 0. Tá? Mas é a mesma questão. A mesma questão, sem diferença nenhuma. Tá? E essas duas aqui? Essa aqui foi bem adaptada, mas é raízes em PA. Olha o polinômio, gente. Uma equação biquadrada. Olha o formato do polinômio, tá vendo? Olha. O primeiro é x a quarta menos 3m mais 2x quadrado mais m quadrado. Olha o segundo. Praticamente a mesma coisa. 3m. Tá vendo aí, ó? Na verdade, é só você trocar o primeiro polinômio do m para m mais 1, fica o segundo. Perceberam? Pega o primeiro polinômio e no lugar do m coloca m mais 1, vira o segundo. Ou seja, é a mesma questão. É a mesma questão. É a mesma questão. IME 59, IME 84. É a mesma questão. Tá? Só muda do M para M mais 1. Tá? Gente, adaptaram. O cara pegou essa questão primeiro, adaptou para a segunda, para dizer que está igual. Mas é a mesma questão. E essas duas aí, ó. Idênticas. Idênticas, questões idênticas. Idênticas, sem nenhuma diferença. Entenderam? A única diferença alternativa é que na questão do ITA de 84, ele coloca as equações. E na do IME de 2011, ele descreve, né?
digamos, descreve a equação. Entenderam? Mas é a mesma questão. Ó, coeficiente angular A1 que passa pelo 0 menos 1, tá vendo? De modo que o A1 quadrado mais o A2 quadrado é igual a 2, tá vendo? E passa pelo ponto 0,1, uma reta, é a mesma questão. Sim, gente, essa daí não tem, essa daí foi totalmente copiada. Só tiveram cuidado de uma das alternativas, mas ele só descreve, ele pega o que está na questão do ITA, né? Descreve o que é cada, vamos dizer assim, cada equação está descrita em palavras, né? Mas é a mesma questão, a mesma questão. Essa daí, no caso, o IME copiou, o IME de 2011 copiou do ITA de 84, tá? Essas duas também são, isso inclusive é um caso bem clássico, né? O IME copiou do ITA, desse caso, ITA 73 e IME 84, né? E fizeram uma mínima, trocaram as equações de posição, colocar, inverter as equações, né? E a única coisa que você tem de diferença de uma para outra aí é que o C é igual a 2A. Só isso. Deu uma olhada, tá vendo? Ó, o C é igual a 2A. O resto é tudo igual. Tá vendo? O resto é tudo igual, gente. Só isso. O C é igual a 2A, acabou. O resto é tudo igual. Tá vendo? É a mesma questão. E a mesma questão difícil, viu? Essa questão é bem difícil, tá? Ela está resolvida no meu curso online lá de matemática, mas a mesma questão, a mesma questão. O ITA foi uma que colocou numa questão objetiva, o IME numa discursiva, mas se você for resolver, é a mesma coisa, tá? Essas duas são bem clássicas. Olha só, gente, nesse caso, o ITA copiou do Colégio Naval. Acho que é a primeira questão que eu coloco aqui do Colégio Naval. Olha lá, o número que começa com 6 algarismos. Primeiro, a única coisa que muda aqui no Colégio Naval, o primeiro algarismo é igual a 1 e no do ITA o primeiro algarismo é igual a 2. Tá vendo? Mas só isso. Depois ele fala que pega o algarismo, joga para o final e o novo número é o triplo do primitivo. A única diferença é que o primeiro algarismo no Colégio Naval é 1 e do ITA é 2. Só isso. É uma diferença desse tamanhozinho, gente. A solução é idêntica das duas questões. É a mesma solução. No caso, o ITA copiou do Colégio Naval. Olha que demorou para copiar, mas copiou. Colégio Naval 80, ITA 2019. Copiou do Colégio Naval essa questão aí de teoria dos números. Essas duas aqui foram bem adaptadas, né? Inclusive são duas do IME, né? IME 2006. Se você passar o XY para o lado esquerdo dividindo e passar o K para o outro lado, fica 1 sobre X mais 1 sobre Y igual a 1 sobre K, onde o K é primo. Nessa questão do IME 2022 é a mesma coisa, só que ele colocou o K igual a 23. É a mesma coisa, gente. O que você faz na primeira para resolver, você faz na segunda. É a mesma coisa. A primeira está para um primo qualquer e a segunda está para um primo igual a 23. É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. A solução que você vai fazer para as questões é a mesma. E é o IME copiando do próprio IME. O IME, inclusive, adora copiar questões antigas dele mesmo. Vocês perceberam? Foi a vez que eu coloquei que mais copiou de si mesmo. E essa aqui, gente, essa questão aqui foi bem adaptada. Tá? Ela caiu no ITA em 75. A gente fala que é a famosa questão do astronauta, né? Você tem lá um ponto fora de uma esfera e que você quer ver qual é a área que aquele ponto enxerga da esfera. Isso já caiu, inclusive, em vários vestibulares. Caiu na prova do ITA de 75, depois caiu na prova da EFON de 2015. Tá bem, a mesma questão, bem adaptada e tudo mais, muda os dados, mas a questão praticamente é a mesma. Tá? Essa aqui é clássica, porque é a mesma questão difícil. E bem difícil. Tá? IME 69, tá vendo? Ele monta lá você tem uma elipse, traça uma reta tangente, né? Tá vendo? E você traça ali aquelas retas lá, o AP, eu estou pegando a primeira figura, tá? O AP ou a linha pelinha, que são tangentes elipse nos eixos, nos extremos do eixo maior. A segunda questão é a mesma coisa, olha aí, só que ele chama de T1 e T2, enfim. Na primeira é para calcular AP vezes a linha pelinha, na segunda é para calcular A1, T1 vezes A2, T2. Mas é a mesma questão. Tá, gente? É a mesma questão. Não tem diferença. IME 69, IME 81. É a mesma questão. Você resolve. Tem duas maneiras de resolver. Você resolve ou usando o teorema de Poncelet, ou você faz pela equação mesmo, a equação da tangente, ela sai direitinho. Então, tem como você resolver só pela equação da tangente, tá? Mas, gente, aí, ó, IME 69, IME 81.
Tá vendo? Ou seja, 12 anos depois acabou repetindo a questão, e questão difícil, viu, gente? Mas repetiu. Tá? E essas duas aí, ó. ITA 79 e INE 89, a mesma questão. Tá? A única coisa que o IME fez foi adaptar de atribuir valores para os lados do triângulo. Tá? Mas se você reparar, até as letras são as mesmas, MN mais MP. Tá vendo? Tá vendo? É a mesma coisa. O que é para fazer na questão, tá vendo? Olha, MN mais MP. Tá vendo? Olha? Até isso eles copiaram. Eles nem mudaram as letras da questão, é a mesma coisa. Tá? E como foi, a única coisa que o INE fez foi dar valores aos lados do triângulo, só isso. Só isso, nada além disso. Fora isso, é idêntico. O ITA deu a figura, o INE não deu, você tem que fazer. 10 anos depois, o INE acabou repetindo uma questão do ITA igualzinho, igualzinho. Tá? E essa aqui, gente, essa aí foi o ITA copiando de si mesmo. Lógico, é uma questão clássica. Já caiu em vários vestibulares, tá? Que é você tirar a relação que existe entre os coeficientes de equação de terceiro grau com raízes em PG, tá? O ITA colocou em 81 essa questão, tá vendo? A diferença é que no ITA de 81 ele não deu nenhum coeficiente, era P, Q e R que era a relação. E no ITA de 2024 ele só não deu K, ele deu os outros três coeficientes, o primeiro é 1, né? Que multiplica X ao cubo, enfim, mas é a mesma coisa. Para você fazer essa do ITA de 2024, você tem que tirar a relação dos coeficientes para você conseguir fazer a questão. É a mesma coisa. Repetiu, ou seja, polêmico de grau 3 com raízes em PG, relação de coeficientes. É a mesma coisa que você vai fazer nos dois. Tá? Gente, basicamente era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo, acho que bem curioso, diferente. Eu peguei um pouquinho da experiência que eu tenho, né, ao longo dos meus materiais e sempre verificando que questões repetidas. Não existe isso catalogado. Eu tenho certeza que você já deve. O professor Rufino esqueceu tal questão. Se você aí, por um acaso, lembrar de uma questão, pode colocar nos comentários, olha, tal vestibular copiou. E olha que eu só coloquei vestibular de concurso militar copiando de concurso militar. Se eu fosse pegar outros vestibulares copiando de concurso militares, eu ia ficar aqui o dia todo falando, tá, gente? Tá? Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like, clique no sininho, siga o canal que eu volto no futuro aí com mais conteúdos para vocês, gente. Deixe lá, um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau para vocês.